Olá, meu amigo, tudo bem? É um prazer ter você aqui no grupo de oração, canal de bênção. E nesta noite temos um encontro especial com Deus. Estamos felizes com a sua participação. Você pode deixar aí o seu pedido de oração aí nos comentários, que estaremos orando por todos os pedidos. E desejamos que Deus tenha uma bênção especial para cada um de nós nesta noite. Antes de iniciarmos com uma oração, eu quero te convidar para ouvirmos um louvor especial. Enquanto toca esse louvor, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas pudessem então participar desse momento de oração. Às vezes me parece que é assim, a tristeza não tem fim. Quando oro ao Senhor, Ele não se lembra mais de mim. No escuro e em meio à solidão, já cansado de lutar, no silêncio posso ouvir sua voz a me falar. Não te esqueço. Se a angústia insistir em perturbar, ou se a alegria vem pra festejar, te esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço. E mesmo quando paro pra olhar o passado que ficou, percebo que fui eu quem esqueceu do meu Jesus. Meu Cristo nunca me abandonou, esperava eu me entregar pra tomar a direção, me dizendo ao coração: não te esqueço, não te esqueço. Se a angústia insistir em perturbar, ou se a alegria vem pra festejar, não te esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço. Seja como for, seja como for,
Ok, dando então continuidade, quero convidar você para que juntos nós possamos fazer uma oração e falar com nosso Deus. Santo e bondoso Deus, agradecemos ao Pai amado pela oportunidade que temos de estarmos juntos e de ouvirmos as Tuas palavras, de Te louvarmos e de apresentarmos ao Senhor os nossos pedidos. Que o Senhor nos abençoe neste programa, que as palavras aqui transmitidas não sejam minhas, mas sejam palavras do Senhor para cada coração aqui presente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesta noite nós vamos meditar num texto das Escrituras muito conhecido, mas é um texto que vale a pena nós meditarmos, nós refletirmos na grandeza das palavras, das promessas, das orientações contidas então nesse verso. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, e o verso é o 16. João, capítulo 3, verso 16. Olha, nós estamos passeando aqui pelo livro de João, estamos apresentando, os principais temas, os principais encontros de Jesus, os principais milagres. E no último programa que nós tivemos aqui, nós apresentamos então o encontro de Jesus com Nicodemos. E dentro do diálogo que Jesus Cristo teve com Nicodemos, Jesus então apresentou as palavras desses versos que iremos ler nessa noite a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, meus amigos, estão as palavras então de Jesus Cristo, ele apresentando então como o homem pode ter vida eterna. Nicodemos, ele era um homem culto, um homem religioso, um homem temente a Deus, mas ele se baseava, ele se justificava pelas suas obras, e por tudo aquilo que ele falava, ele então, ou seja, por tudo aquilo que ele fazia de bom, ele achava então ter vida eterna, ele achava ser merecedor da salvação. E Jesus Cristo aqui nesses versos, ele apresenta então o que Deus fez e o que o homem precisa fazer para ser salvo. O texto que acabamos de ler, João 3,16, Lutero chamou de miniatura do Evangelho. Vamos então explorar esse verso aqui, lido palavra por palavra, para que nós possamos beber dessa água viva. Os judeus, eles estavam familiarizados com a verdade de que Deus amava apenas os filhos de Israel. E assim Nicodemos, então, ele estava cheio de si, Mas aqui o amor de Deus não discrimina fronteiras ou raça, Deus apresenta o amor dele ao mundo todo e para que todo aquele, aqui não importa a raça, a sua nacionalidade, a sua língua, não importa de onde você veio, o que importa é que Deus ama a todos e a salvação, ela está ao alcance de qualquer pessoa. O amor de Deus deve ser admirado, não porque o mundo é tão grande, mas porque o mundo é muito mau. Esse verso diz que há salvação, também há condenação. Deus é amor, mas é também justiça. Esse verso também nos fala que a salvação ela é recebida única e exclusivamente pela fé. Deus já declarou o seu amor por você. Apesar de você ser pecador, Deus já enviou seu Filho unigênito ao mundo para ser o seu Salvador, o meu Salvador. Deus já lhe deu a única alternativa para ser salvo. Sim, amigos, não tem dois caminhos que levam à salvação. Jesus falou que existe apenas dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Ele disse que o caminho estreito é o que conduz à vida. E esse caminho estreito é Jesus, é crer nele como o nosso Salvador. E hoje, você tem condições de escolher a vida eterna. O amor de Deus não nos salva em nossos pecados. Também não podemos salvar a nós mesmos. Deus providenciou uma saída para você. E agora lhe diz que
Não existe escapatória se nós negligenciarmos essa salvação. No livro de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 3, está escrito, né? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Ô meu amigo, você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, mas se você não crer em Jesus como seu Salvador, você estará perdido. Você está andando no caminho da perdição, infelizmente. Mas não importa se você é um grande pecador, se você decide crer em Jesus como seu Salvador, sim, você será salvo. E a Bíblia então diz que Deus amou. Em primeiro lugar, o amor de Deus por você, ele é um amor eterno e um amor também incondicional. O Criador do céu e da terra colocou seu coração em você desde toda a eternidade. Não merecemos o amor de Deus. Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Ele nos deseja assim como uma noiva se alegra com um noivo se alegra com sua noiva. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com cordas de amor. Seu amor ele é incondicional. A única condição imposta aqui é crer. Não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais ou amar menos. Deus amou. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. A causa do amor de Deus não está em você, está no próprio Deus. Deus amou. Olhando esse verso, nos apresenta o passado. Isso significa que ele sabia da sua existência. Você não veio a esse mundo por um acaso. Você pode pensar que veio por um acaso. Há pessoas que nascem e muitos não são queridos pelos pais, né? Existem mães que tentaram aborto. Existem mães que fizeram doações de seus filhos. Isso é verdade. Pode até haver pessoas aqui nesta noite, né, participando conosco do programa, que tenha sido rejeitado. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o seu nascimento estava dentro dos planos de Deus. E Deus tem o melhor guardado para você. Entregue sua vida a Deus. Busque a Ele. Todos nós, amigos, nascemos perdidos e sem Deus. Mas Ele nos atrai. Ele nos traz a revelação de sua palavra e do seu amor. E Ele nos aponta o caminho. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 3, versos 17 a 19, ele fala de coisas maravilhosas. Ele diz que orava para que aqueles cristãos pudessem então compreender com todos os santos. Aqui Paulo ele chama de todos os cristãos de santos, né? O quê? Por que Paulo orava? Ele orava para que nós pudéssemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Ele diz que esse amor excede todo entendimento. Oh, meus amigos, o comprimento desse amor alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. A largura desse amor envolve todas as raças, povos e tribos. A altura desse amor brotou no coração de Deus e a profundidade revela que este amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Deus amou o mundo. A pergunta é: o que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nele nada que fosse digno do amor de Deus. Deus amou o mundo perdido para salvá-lo. Existe no mundo desprezo à lei de Deus e rebelião contra seus mandamentos. Todavia, Deus amou o mundo. Deus ama aqueles que não são dignos de ser amados. Pensamos que é uma grande honra, né, receber a atenção de pessoas famosas. E pessoas pegam filas, né, para pegar um autógrafo, para tirar uma foto abraçado com um escritor, com um cantor, com um músico, com um artista, né? Mas você não recebe apenas a atenção de Cristo ali, segundinhos de atenção. Você é amado pelo Criador do universo. Ele não apenas ama você, mas Ele escolheu você, deu seu Filho para salvá-lo e conduzi-lo ao seu reino de glória. Ah, meus amigos, amar tem um preço.
Amor não é sentimento. Amar é cuidar do objeto amado e apreciado. Quando Deus nos amou, Ele deu seu Filho, Ele entregou tudo. Há um louvor em nosso livro, de cânticos, chama Inário Adventista, que diz assim: se em tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sim, meus amigos, Deus te amou antes de você nascer. Antes dele lançar os fundamentos da terra, Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em você. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado o seu coração em você. Ele amou você na eternidade, planejou você, pensou em você. Estava lá você sendo formado no ventre de sua mãe, e Ele viu os seus primeiros batimentos cardíacos, viu quando você respirou pela primeira vez, e Ele conhece cada pensamento seu, cada palavra, cada desejo, cada sussurro de sua alma. Ele nunca desiste de amar você, e Ele não abre mão de você. Quem muito ama, muito doa. O amor que não se sacrifica é apenas uma simulação do amor. É uma fraude, Jesus, Ele é a dádiva de Deus ao mundo pecador e mau. Cristo é o pão do céu para o mundo faminto. É a água da vida para os sedentos. Cristo é o cordeiro substituto para o pecador condenado. Cristo é o dom inefável de Deus a você. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua redenção. E as Escrituras diz que não foi mediante coisas que se acabam, como prata, como ouro, que Deus nos comprou. Deus nos comprou mediante o preço de sangue, o sangue do seu Filho. Deus não levou em conta o tamanho da dívida que nós, pecadores, havíamos contraído. Ele transferiu a nossa dívida para Jesus Cristo. Jesus Cristo levou à cruz, toda a nossa culpa. E na cruz Ele pagou a nossa dívida, rasgou. Ele pegou então, e rasgou o débito que nós tínhamos. Olha. E as Escrituras dizem assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagine que durante uma época de fome no Oriente, um pai e uma mãe, quem sabe se viram reduzidos à possibilidade de morrerem de fome, e a única maneira de preservar a vida da família seria vender um dos filhos como escravos. Deixa eu desligar aqui, deixa eu colocar aqui silencioso aqui o meu celular, para ele não fazer nenhum barulhinho. Agora, só um momentinho, deixa eu fechar aqui também. Ok. Tem um 2up, deixa eu fechar o outro aqui também. Ok. Muito bem. Então imagine uma família lá do Oriente, passando fome, e agora, quem sabe, eles decidem vender um dos filhos para que pudesse salvar os demais membros da família, vender um dos filhos como escravo. Mas a pergunta é, o qual filho vender? Não poderia ser o mais velho? Como abrir mão do primogênito? O segundo filho era muito parecido com o pai e a mãe disse que jamais se separaria dele. O terceiro filho lembrava a mãe e o pai disse que preferia morrer do que permitir que esse filho fosse escravo. E o caçula, como viver sem ele? E a família então concluíram que preferiam morrer juntos como família do que se separar voluntariamente de um de seus filhos. Meus amigos, no entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele entregou seu Filho para ser ferido, cuspido, pregado numa cruz, para que fôssemos perdoados.
Não havia outra maneira de Deus nos salvar. E a pergunta é: como Deus nos deu o seu Filho primogênito? Deus enviou seu Filho para o exílio entre os homens. Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais dormiam. Cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. O Senhor enviou o herdeiro de todas as coisas para uma cidade pobre, uma família pobre. E as Escrituras dizem que, sendo rico, se fez pobre, não tendo onde reclinar a cabeça. O Pai o enviou para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos observavam e tinham a língua cruel que o feria constantemente. Ele o mandou para sofrer fome e sede e para viver em pobreza total. Deus enviou seu Filho ao mundo para ser escorraçado, pisado, açoitado, esbofetado, pregado numa cruz. Deu seu Filho para tornar-se pecado e maldição, para sofrer as mais terríveis angústias. Sim, meus amigos, Deus nos deu seu Filho antes da fundação do mundo. Deus sabia que o mundo cairia em pecado. E antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus já havia concordado que Jesus, um dos membros da divindade, viesse a este mundo e desse a vida por cada um de nós. E lá no Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus sempre foi o dom de Deus. Sua promessa foi dada ao homem após a queda do homem. Através dos tempos, o Pai se manteve fiel à sua promessa e ele olhava para o seu unigênito e via a cruz. Todos os sacrifícios que eram realizados pelos sacerdotes prenunciavam que na plenitude dos tempos o Senhor certamente entregaria seu Filho para morrer em nosso lugar. Mesmo quando Jesus orava no Getsêmani, suplicando que, se possível, passasse daquele cálice, Deus não atendeu a oração ou as orações de Jesus, mas o animou a ir até o fim. O livro de Lucas diz que anjos vieram e prestaram então assistência a Cristo. Esse é o amor que as muitas águas não podem apagar. Um amor eterno, um amor infinito. Deus deu e continua dando o seu Filho. O Senhor está oferecendo neste momento. A fonte eterna está aberta e jorra hoje, assim como quando ela foi aberta. O texto não diz que Deus deu o seu Filho a todos os que guardam a lei. O texto também não diz que Deus deu o seu Filho a todos os religiosos, ou a todos os que praticam as boas obras, ou a todos os cristãos sinceros. Mas o grande Deus deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Essa expressão é um convite indiscriminado a todos os que creem, como também é uma exclusão absoluta de todos aqueles que não creem. Eu vou repetir essa frase. Deus deu seu Filho a todo aquele que crê. Essa expressão é um convite indiscriminado a todos os que creem, mas também é uma exclusão absoluta a todos os que não creem. Mas o que é crer em Cristo? Crer é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso aceitar que Cristo levou nossos pecados sobre a cruz. É preciso acreditar que Cristo se fez maldição por nós. Precisamos crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Precisamos entender que Cristo nos substituiu lá na cruz e que foi ferido por Deus e transpassado por causa das nossas transgressões. Ele morreu por mim. Deus puniu meus pecados em Jesus Cristo. Na cruz, Jesus ele conseguiu satisfazer a violação da lei de Deus. Na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu deveria ter recebido. Bebeu o cálice do juízo que eu deveria beber e morreu a morte que eu deveria morrer. É preciso colocar sua fé em Jesus e aceitar o que ele fez por você. Lance
Lance fora qualquer outra crença, qualquer outra confiança, né? Não confie em seus méritos, não confie em suas obras, não confie em sua moralidade, em seu testemunho, não confie em sua religiosidade. As Escrituras diz que não há outro nome dado entre os homens para que seja salvo. Quem nele crê tem a vida eterna. Deus faz aqui uma limitação a todo aquele que nele crê. Deus ama a todos, mas só serão salvos aqueles que creem. Ninguém será salvo rejeitando a Cristo e rejeitando a sua palavra. Sim, meus amigos, é preciso crer em Cristo. E quando você crê em Cristo, você recebe esse manual aqui, ó, de instruções para que você possa conhecer e crer. E as Escrituras diz que os demônios, eles também creem, mas eles não obedecem. Os demônios creem no poder de Deus. Os demônios sabem toda a verdade, mas eles não andam na verdade. Aqui, todo incrédulo, todo ateu está excluído. Quem não crê, diz as Escrituras, que já está condenado. Todavia, a pior pessoa que tenha sido culpada de todas as luxúrias da carne, qualquer pessoa que tenha sido uma lepra moral, qualquer pessoa que tenha sido escravo dos vícios, dos mais degradantes, se essa pessoa crer em Jesus Cristo, será o quê? Purificada, perdoada, não perecerá, mas terá vida eterna. Deus faz aqui uma oferta a todo aquele que crê. Essa oferta, ela é endereçada a mim e a você. Sim, meus amigos, a salvação, ela é grande por causa do grande livramento que ela nos traz. O texto nos diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Há um grande perigo eterno, há uma condenação eterna. Uma única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer em Cristo. O juízo divino vai alcançar a todos. Todos nós, cada nome será passado lá diante do tribunal de Cristo. E será apresentado ali então, diante de Cristo, a nossa vida, né? As decisões que nós tomamos, né? Revela o tipo de crença que nós temos em Cristo. Aqueles que creem são selados, são lavados, são justificados, guardados e têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem crer jamais perecerá eternamente. Se você crer em Cristo, você estará embarcando em um navio que não vai naufragar. Aquele que crê se torna-se membro do corpo de Cristo. Poderia Cristo perder um de seus membros? De forma alguma. Aquele que nele crê já passou da morte para a vida, está justificado e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tornou-se filho de Deus, é nova criatura, nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo da promessa, nunca perecerá eternamente, porque tem a vida eterna. Ah, meus amigos, eu vou reler mais uma vez esse texto, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos, aqui neste mundo, nós gastamos todos os nossos recursos para comprar alimentos, para comprar medicamentos, exames médicos, né? Gastamos tudo que tiver ao nosso alcance para preservar a nossa vida ou para prolongar mais alguns dias de vida. E eu pergunto a você nesta noite, o que é que você está disposto a fazer para ter vida eterna? Está disposto a crer em Jesus como seu Salvador pessoal? Vida eterna não é uma vida passageira, é eterna. É uma festa que não acaba nunca. No melhor lugar do universo, com a melhor companhia, né? Com Jesus, com os anjos e com todos os salvos, com pessoas que creem em Jesus, que também passaram pelas mesmas lutas que você, que passaram pelos mesmos desafios, as mesmas provas, pessoas que caminharam no caminho estreito, pessoas que creram em Cristo
né? Você se lembra da Idade Média? Quantos milhares de cristãos foram mortos, não cederam, creram em Cristo, mesmo diante da morte, né? E ali nós estaremos com as melhores roupas, com a melhor comida, com as melhores músicas, com a melhor bebida, né? Festa que não acaba nunca. Enquanto houver o Deus eterno, os salvos viverão. Enquanto houver o céu, os salvos se deleitarão nele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a encher o céu de alegria e de regozijo. Ah, meu amigo, diante de tão grande oferta que Deus nos oferece, vida eterna, livrar da condenação eterna, eu pergunto, isso tem algum preço? Sim, meu amigo, teve um preço, isso é de graça, mas custou a vida de Jesus Cristo. Jesus teve que se entregar, oferecer-se a si mesmo, para que eu e você pudéssemos estar aonde Ele está. Que nesta noite você tome a melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus e crer nele. Comece a estudar mais a palavra de Deus, comece a estudar mais a Bíblia. Se você não tem costume com as Escrituras Sagradas, comece lendo os Evangelhos. Olha, os Evangelhos, ele começa no livro de Mateus, decore esse livro, Mateus. E aí, a partir de Mateus, você começa lendo as histórias da vida de Jesus. São 4 livros que você vai estar lendo só sobre a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu te convido a você ir lá para o livro de Salmos, livro de Provérbios, né? E aí depois você volta para Mateus novamente, os Evangelhos. E aí você vai ler até o final do Novo Testamento. E aí quando você fizer essa leitura, aí você começa lendo a Bíblia do início. Vai lá para o livro de Gênesis. Olha, é maravilhoso ler a Bíblia. Eu leio esse livro todos os dias e me deleito muito ao ver histórias de pessoas que passaram por provas como a minha, como a sua, e até muito piores do que as nossas provas, mas que foram fiéis, que creram em Deus e que foram abençoadas por Deus. Que você possa se entregar a Jesus, que você possa confiar nele de todo o seu coração. Ao finalizar aqui este momento, né, da pregação da palavra de Deus, eu quero ler aqui 3 pedidos de oração que nos chegaram, né? Pedido da Enilda Ferreira. Ela diz: peço oração pela restauração de meu casamento e pela volta do meu filho e esposo, né? Para que volte para a igreja. Então, a Enilda Ferreira, ela está pedindo oração pela restauração do seu casamento, para que o esposo e o filho volte para Jesus Cristo, né? Volte para os braços do Pai. A Eufrásia, ela diz assim: por favor, ore pelos meus filhos e filhas, netas e neto. Carmosina Almeida, ela diz: ore por minha família. Então, amigos, nessa noite nós estaremos orando pelos familiares, né? Em nome aqui da Enilda, da Eufrásia, da Carmosina, estaremos orando por todos os nossos familiares, especialmente por aqueles que não querem saber de Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesta hora a fechar o seu olho e nós possamos falar com o nosso Deus. Santo e bondoso Deus, quero te agradecer ao Pai por este programa, por cada pessoa que tem participado aqui conosco. E queremos apresentar ao Deus amado, ao Senhor nesta noite, também aqui os pedidos da Eufrásia, da Carmosina e da Enilda, né? São pedidos de pessoas que estão pedindo por seus familiares, por seus filhos, por seus netos, pelo esposo, pedindo para que pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor, que volte para os braços do Pai, para que se prepare também para a vida eterna, para que possa andar conforme as orientações que Jesus Cristo nos dá em sua palavra. Ó Pai, nesta noite, nós te agradecemos por todos os nossos familiares, por nossos pais, por nossos primos, por nossos amigos, e queremos, ó Deus, apresentá-los nesta noite. Aquelas pessoas queridas que amamos, né? Quero te apresentar o meu pai, o meu irmão,
meus sobrinhos, meu filho, minha filha, minha esposa. Que teu Santo Espírito, ó Deus, possa guiá-los, orientá-los na tua palavra e que eles possam se firmar em teus santos caminhos, se preparando para a vida eterna. E igualmente te peço também uma bênção especial por cada pessoa que está participando conosco deste programa. Que a tua paz, o teu Santo Espírito, toque em nossos corações, nos ajudando a cada dia a amar a Cristo, aquele que se entregou por nós. Que nos ajude a amar o Pai, que deu o seu Filho Jesus Cristo, que se entregou tudo, entregou o seu melhor para nos salvar. Que nós possamos crer em Deus, que nós possamos crer em Jesus Cristo, que nós possamos crer no Espírito Santo de todo o nosso coração e entregar a nossa vida dia a dia ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos prepare para o céu, para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, encerra aqui então o nosso programa. Eu quero te agradecer por sua participação. Que Deus possa abençoar você e sua família. Muito obrigado.